Você sabia que Ayrton Senna já parou o Brasil sem nem entrar no carro de corrida? Isso aconteceu em 1988, quando ele conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1. Naquele domingo, as ruas do Brasil ficaram praticamente desertas. Bares lotados de gente, famílias inteiras em frente às TVs. E até casamentos atrasaram porque ninguém queria perder a corrida. E o mais incrível, ao vencer, Senna não apenas se tornou campeão, ele virou símbolo nacional de esperança. Na época, o país vivia crises políticas e econômicas, mas por alguns minutos, todo mundo esqueceu os problemas e comemorou junto. E aí, você também já ouviu falar desse dia histórico em que o Brasil inteiro parou por Senna? Você sabia que Silvio Santos proibiu o Corcel 73? Sério? Pois é, presta atenção nessa história curiosa. Na época em que Silvio Santos trabalhava na Rede Globo, ele já comandava um programa de grande audiência. Mas antes mesmo de criar o SBT, algumas situações inusitadas aconteceram. Um exemplo, o cantor Raul Seixas, autor do clássico Ouro de Tolo. Raul compôs uma música falando da vida dura no Rio de Janeiro e até incluía um detalhe pessoal. Eu deveria estar feliz por ter comprado um Corcel 73. Só que tem um detalhe. Quando a Globo ia exibir a canção no programa de Silvio Santos, o apresentador simplesmente não aceitou a menção ao carro. Mas eu não toco isso aqui não, mas que é isso? Resultado? Raul teve que regravar a música trocando o Corcel 73 por Carrão 73. E foi assim que uma decisão nos bastidores mudou para sempre uma das músicas mais marcantes do Brasil. Você sabia dessa curiosidade? Você sabia que até o cabelo do Roberto Carlos foi censurado? Pois é, parece mentira, mas aconteceu. No final dos anos 60, Roberto Carlos já era um dos maiores ídolos do Brasil. Só que a televisão da época tinha regras bem rígidas. E sabe o que incomodava? O cabelão do rei. Em uma das suas participações na TV, os diretores pediam que ele cortasse o cabelo, porque consideravam comprido demais para os padrões da emissora. Resultado? Roberto teve que aparecer de peruca em algumas gravações, até que liberassem sua imagem natural. Imagina só, o cara que virou símbolo da juventude e da liberdade, usando peruca na TV por causa da censura? E aí, você já sabia dessa? Tem muita gente que tenta desacreditar a Bíblia, dizendo que ela não fala dos dinossauros. Mas olha só, em Gênesis está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. É aqui que entram os dinossauros e toda a vida pré-histórica. Só depois está escrito: e a terra veio a ficar sem forma e vazia. Mas como? Se tudo que Deus cria é perfeito. Em 2 Samuel 22:31 está escrito: Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Então, o que aconteceu? Quando Satanás se rebelou, foi expulso do céu e lançado sobre a terra, como o próprio Jesus disse que viu. Esse acontecimento trouxe um cataclisma gigantesco, algo comparado a uma bomba atômica, que destruiu a vida daquela época e acabou com os dinossauros. Por isso, a Terra ficou sem forma e vazia. Não foi meteoro, não foi acaso, foi consequência da rebelião espiritual. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se inscreva para mais conteúdos como esse. Onde vai a maldade do ser humano? Em uma rua tranquila, os vizinhos começaram a perceber um som que tirava o sono de todos. Não era apenas um latido, era um uivo profundo, carregado de dor. 2 cachorros viviam presos no quintal de uma senhora. Um ficava acorrentado dia e noite, sob o sol e chuva. O outro, doente, uivava sem parar. A barriga coberta de feridas, o corpo implorando por socorro. Quando alguém finalmente questionou, a resposta foi fria: não posso chegar perto. Ele é bravo. Dias depois, o silêncio tomou conta da noite. Mas junto com ele, um cheiro estranho se espalhou pelo ar.
Um odor de queimado, de algo que fazia arder as narinas. Muitos se perguntaram: será que ela queimou o cachorro? Vivo? O tempo passou. O segundo cão acorrentado resistiu por mais alguns dias, até que o mesmo cheiro voltou a invadir as casas vizinhas. O que restou foi apenas o vazio. Nenhum som, nenhuma vida. Se alguém não pode oferecer um mínimo de cuidado, por que insiste em ter um animal de estimação? E mais, por que tantas vezes as autoridades não enxergam o que todo mundo vê e finge que não acontece? Nos anos 90, cada criança tinha um medo secreto. Algumas se apavoravam com palhaços, outras com programas de TV misteriosos. Mas havia uma história que se espalhou como fogo entre os pátios de escolas: a menina do quadro. Tudo começou com Érica, uma garotinha que, de repente, desapareceu sem deixar rastros. A cidade inteira procurou, mas nada foi encontrado. Semanas depois, algo aterrorizante aconteceu. Durante uma visita à casa da família, o pai de Érica travou o olhar em um quadro pendurado na parede. E lá estava ela, presa, estática, olhando para todos como se sempre estivesse feito parte daquela pintura. Com o passar dos dias, Érica mudava de posição, às vezes na janela, em outros momentos alimentando os patos no quintal, às vezes na cerca, como se sua vida continuasse, mas atrás de uma moldura. Os anos se arrastaram e o mais perturbador: a garotinha cresceu dentro do quadro e envelheceu ali, diante dos olhos de quem ousava encarar. Até que, um dia, simplesmente desapareceu da tela sem explicação alguma. Dizem que, naquela época, várias crianças juravam sentir que seus retratos, pendurados nas paredes de casa, as observavam em silêncio. E você, teria coragem de encarar um quadro antigo sozinho, no meio da noite? No ar, Borge News. Imagine você em um cemitério limpando um túmulo e de repente se depara com uma sacola. Dentro dela, uma cabeça humana. Em Alta Floresta, Mato Grosso, no tranquilo cemitério municipal Jardim da Saudade, um fato macabro chocou a todos. Uma visitante, ao limpar um túmulo, encontrou uma sacola contendo uma cabeça humana. Em choque, ela acionou os servidores do cemitério, que chamaram a polícia. A Polícia Civil e a Politec, Polícia Investigativa, investigam o caso para desvendar esse mistério. A polícia informou que a cabeça não é de nenhum túmulo violado, o que torna tudo ainda mais estranho. De onde veio essa cabeça?